Quero falar com vocês hoje sobre Pedro 5,6, 1 Pedro 5,6. Ali o apóstolo Paulo me ensina a confiar em Deus. Ele diz assim, humilhai-vos sob a potente e poderosa mão de Deus. Ou seja, fica debaixo dessa cobertura santa. Humilhar não é de uma forma pejorativa, humilhar é entender que Deus é. Mesmo em situações que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu não consigo discernir, é entender que Deus é sobre todas as coisas, que Ele comanda todas as coisas, sabe? E isso é humilhar. Às vezes, olha, não tem coisa mais bonita na fé do que você não entender, não saber discernir as coisas, não saber como fazer, como agir, e você entrar numa serenidade, numa sensatez da fé, porque a fé, ela traz uma sensatez. E para que você não fique ansioso, porque a ansiedade, ela é um abortivo de qualquer bênção. A ansiedade, ela te deixa nervoso, seus sentimentos, suas emoções, tudo é abalado. Mas olha que palavra, olha que antídoto maravilhoso que ele está dizendo, humilhai-vos sob a potente e poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Uma das coisas mais difíceis do ser humano entender é tempo. Há tempo para tudo, como diz o próprio Eclesiastes, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Às vezes você não compreende o tempo. Há tempo de amar, há tempo de você deixar de amar, há tempo de curar e tempo de matar. Tempo de construir, tempo de destruir. E eu não consigo entender o contexto dessa vida, desse tempo. Mas quando eu acredito que Deus é sobre todas as coisas, e Ele que comanda tudo, a última ordem vem dEle, Ele governa tudo, aí eu fico em paz. E Ele fala assim, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Quantas vezes eu quero muito uma coisa, as coisas não acontecem na minha vida, porque não é tempo. Tudo que é feito forçosamente pela vontade da minha carne, pelo meu instinto humano, fatalmente isso não funciona. Mas Ele fala assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade é uma coisa que o cristão tem, que o homem tem. Mas uma coisa que Ele deixa bem claro ali, porque Ele tem cuidado de vós. Como é vaga essa palavra, como ela é tão árida, tem dia, parece que não está cuidando de nada. Não, Ele está cuidando de vós. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim que o nosso inimigo ele anda de redor procurando alguém que possa devorar, ou seja, em pensamento. Uma das coisas mais terríveis que nós temos que enfrentar é o pensamento negativo na mente. Entendeu? E ele fala assim, porque ele vive ao redor rungindo. O que é o rungido? Não vai dar certo, vai passar da hora. Você está velho demais, você está novo demais. Não há mais chance. Você está perdido. Você não dá conta, não é para você. Alguém tem, você não tem. Alguém pode, você não pode. Esses são os pensamentos que batem aqui. Mas vamos ser sinceros, depois de um tempo que você está vivendo em Deus, quantas vezes você já decretou sua falência, decretou sua derrota, decretou que você não vai ter um emprego decente. E você não tem? Sabe por que você tem? Porque Ele, no tempo oportuno, te exalta. Então, e Ele fala, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A maior prova da humildade de um cristão é confiar. Mesmo sem entender, mesmo sem saber, mesmo tudo o contrário. Tudo o contrário, você está ali para confiar. Essa é a prova mais linda da confiança que eu tenho em Deus, que Deus é real. Que Deus não é um Deus assim histórico, um Deus que cabe na crença de alguém, não, Deus é um Deus que cabe no coração de todo mundo. Deus é com todo mundo, então assim, a única coisa que agrada a Deus é confiança, porque o livro de Hebreus, ela diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que aproxima de Deus, no caso você e eu, temos que entender que Ele é galardoador daquele que o busca. Sabe o que é isso? Recompensador. Toda fé tem uma recompensa, toda confiança tem uma recompensa. Hebreus 10:35 diz assim, não abandona a sua confiança, não abandona a sua fé, porque ela tem recompensa diante de Deus dentro de pouco tempo. Ele diz, aquele que dizia que vinha virás e não tardará, e todavia o meu justo viverá da fé.
Então, assim, a prova mais linda que eu amo Deus é quando eu confio nele sem entender a circunstância, sem entender o desemprego, sem entender a batalha conjugal, sem eu entender assim, os meus conflitos internos, as guerras sociais que eu enfrento, as batalhas do meu corpo, na minha mente, eu não entendo, mas eu confio. Isso resume tudo, isso que traz paz, porque ele fala assim, olha, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós, porque esse é o mal do século, a ansiedade, o desespero. O povo está muito acelerado, você está muito acelerado. O povo, eles vivem no ritmo da IA, da tecnologia, a tecnologia é a máquina, isso não para, é uma coisa interrupta. E aí você não consegue parar, você não consegue descansar. A única forma que você descansa de tudo e de todo é quando você confia no Senhor. Quando você tem seu tempo para com Deus, você tem a sua sensatez segundo Deus, sabe? Isso muda a sua história. Então a palavra de hoje é muito curta, tem muitas revelações, mas assim, aconteça o que acontecer, lança sobre Deus toda a vossa ansiedade. É como um advogado que você contrata, você paga um honorário para ele, dá uma procuração para ele, vai cuidar de sua causa. Porque Jesus falou uma coisa muito real. Será que você pode aumentar um côvado? Um côvado na linguagem hebraica é 40 centímetros. No curso da sua vida com as vossas preocupações, ou fazer um cabelo ficar preto ou branco com a vossa preocupação, você não pode fazer nada. Por isso que ele diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, o conselho que eu te dou hoje, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhar crer. Entender que Deus rege sobre todas as coisas. Está vendo o rio aqui? Desde que eu entendo por gente, eu moro na beira desse rio. A água nunca cessou. Os peixes nunca pararam de existir. A piracema nunca acabou. Sabe por quê? Porque ele rege sobre isso. Essas águas que passam aqui, ó, foi condensada nas nuvens, vieram um pouco do mar, e chove, e a água cai no rio. O rio evapora, condensa, volta para o mar. E essa água, de novo, ela cai no mar, ela volta para as nuvens e volta para o rio. Isso é Deus. Isso é a prova que Deus é real. Prova que Ele é soberano. Se Ele cuida dos rios, tem uma rocha do outro lado ali, ó, tem mais de 30 anos que eu ando aqui, ela nunca foi embora dali. Porque Deus é aquilo. Deus está em tudo. Está no micro e está no macro. Deus está nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Será que Deus não pode operar nessas coisas grandes suas ou nas coisas pequenas? Ele pode operar. Então lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe muitíssimo.